E aí, Rose, Pronto, estamos gravados. Continue, Carminha. Carminha estava se apresentando, Ellen. aham, Então, não, eu já me apresentei, né? Você viu que eu já abri o papo, falei. Então, mas é isso, né? Essa coisa do estágio, assim, a cultura, eu estava pensando nisso, que eu acho que é uma coisa importante, ela é o alicerce, eu estava pensando nisso hoje, e tal, né? Da educação e da saúde, principalmente a mental, entendeu? E eu que estou dentro da escola, com alunos de 12 anos, né? Que é no fundamental, classe de sétima, agora na oitava série, eu vejo como é importante, entendeu? Tipo assim, por exemplo, a- a- tem muito aluno que não lê, entendeu? Que não lê. Tem uns alunos, inclusive, que copiam textos enormes, copiam, mas não sabe o que está escrito. E, né, eu fico doida com isso. E eu acho que o teatro pode ajudar. E assim, tem muitos alunos, alguns, não, muitos não, alguns não vão, sabe, aqueles mais bagunceiros, né, tal. Mas a maioria gosta. Então, de repente, na educação, como é que a cultura podia ser usada? Podia, por exemplo, a gente podia peças pequenas, sabe assim, trechos, enfim, que aí, tipo, eles leriam, né, e tal, eu já tenho essa experiência, eu já fiz isso com o coral, né, que eu fiz ano passado, né, enfim, foi bem legal também essa experiência. E é isso, eu acho que a cultura nisso, né, legal. na educação, acho que ela, nesse ponto aí, ela é muito É, importante. E para a saúde mental, inclusive a minha, né, de todo mundo, né, a gente poder são, dançar, cantar são e os tudo. pontos de intersecção, né? Onde não Carminha vai se ajudar É. muito, Pedro, Rose e Eri. Carminha vai ajudar muito com o dinamismo dela. Nós vamos fazer a Conferência Municipal de Cultura 19 e 20 de maio. Então, vocês já perceberam aí que a Carminha, né? vai ter conteúdo para discussão. E a Ellen é de Sim. Araçoiaba também? Não. Eu não. Eu sou da cidade do Marcos. Eu sou de Só Salto. isso? Só isso? Você é só do Marcos? Eu não sou da área da cultura, né, Pedro? Eu sou da área da saúde, da educação física, mas junto com o Marcos, acho que eu vivo ultimamente, esses anos aqui, eu tenho vivido acho que mais a cultura do que a minha área, na verdade. A Eri é minha companheira, Rose. Carminha, a Eri é minha companheira. Prazer. E ela tá, Prazer. e ela tá no lugar privilegiado da casa. A gente mora num residencial fechado, bem pequeno, e ela tá Ah, lá no ar, ela tá no ar fresco, lá. Ai, que Ela, delícia. tá no ela tá Olha ali. quem está quintalzinho. aqui. Olha lá, Olha Clarice. aí, oi. Tudo legal? Fala, oi. Essa é a Clarice. Essa é a Essa é a Clarice. Clarice. Então, Legal, Rose, bacana. oi. Então, aí, o recorte que eu fiz, como eu comecei em 1984, né, Linda. eu tive aí. Oi, alô? Eu tive a preocupação, né, de pensar uma ação para essa videoaula que fosse um relato vivo, né, da cultura, do papel do Estado na construção das políticas públicas nesse período pós-redemocratização, porque eu estava lá, né, eu vivi, aliás, né, então, assim, quando eu comecei meu primeiro emprego profissional na área da cultura, em abril de 1984, era a efervescência da Diretas Já, a efervescência, né? Hum. Então, quem me pôs, inclusive, eu gostava, escrevia, fazia poesia, enfim, mas não tinha intenção de enveredar para o caminho profissional da área da cultura. Eu estava fazendo psicologia, a intenção era fazer psicologia, me formar, clinicar durante alguns anos e aí depois me dedicar à vida acadêmica. Eu tinha essa intenção quando eu tinha 19, 20 anos. E aí nessa efervescência das diretas já, eu conheci um povo assim ligado, o que seria hoje um coletivo da cultura, chamado Artistas e Arteiros. E Hum. aí, e aí eu comecei a botar poesia minha em varais de poesia, fiz livro, precisava ganhar uma grana, galera, eles me ensinaram a fazer livro no mimeógrafo, sabe? Mimeografar os poemas e fazer. Então, eu vendia nos barzinhos os livros mimeografados. E aí, assim, tranquei a matrícula e enveredei para o caminho da cultura,
e estou nela até hoje, né? O ano que vem completo 40 anos. E aí eu achei que poderia ser um tema interessante, porque eu convivo com muita gente no campo da cultura e raramente esbarro com quem está lá há 40 anos como eu, né? Encontro gente que está 2 a 1, gente que está 20, 25, mas raramente encontro também quem está até há mais tempo do que eu, mas é raro, né? É raro. E aí eu achei que esse fosse um bom tema, né? E aí, mas eu quis ser bem despretensioso. Se vocês assistirem a videoaula, vocês vão ver, ela tem 16 minutos de duração. Eu podia fazer uma videoaula até 30 minutos, mas eu falei, eu não vou ficar enchendo linguiça. O tema é meio complexo por si só. Nós estamos falando de um período conturbado do país, né? Então, assim, quanto mais despretensioso eu for e se dar umas pinceladas, e aí foi a minha intenção? A minha intenção foi colocar no projeto que eu repassaria a videoaula para algumas secretarias de cultura que quisesse aprofundar o tema. Aí, Uhum. aí a gente bate um papo, conversa, né? Online ou presencial, se for o caso, se for uma cidade próxima a Salto, sem problema, que é até gostoso, passa lá a videoaula e a gente bate um papo e aí aprofunda, né? As pessoas assistem, vê lá, né? Se é uma pessoa que tem 20, 21, 22 anos, provavelmente vai ouvir coisas que são todas novidades, que não diz nada do mundo da pessoa. Vai ter gente que tem 30, 35 anos, vai se ver ali, eu vi isso também, vai poder dialogar com a gente, contar da experiência dela e tal. Então, o tema é esse, né? Eu faço um recorte nessa videoaula, eu cito en passant essa minha passagem pela Diretas Já, que antecede imediatamente o período pós-redemocratização, e faço um recorte a partir de 85 na videoaula, sabe? E aí, Legal. aí eu conto muito rapidamente, né? Por exemplo, todos nós, todos nós que estamos aqui, se estivéssemos vivendo 1984, 85, nenhum de nós seria gestor, produtor, todos nós seríamos agitadores culturais. Era o nome da profissão da gente. E fazia todo sentido, né? Fazia Sim, todo sentido, porque o sim, Brasil estava ainda, era final da ditadura, mas era um período de ditadura. Então, quem sim. trabalhava com cultura era estigmatizado como agitador, né? Lá vem mais um agitador. Lá vem mais um agitador. E a gente gostou, tudo bem, o agitador não Mas era. tem tudo a ver, né? Uhum. E aí, assim, quem pegou na testa da gente o título de agitador não fez com boa intenção, mas a gente era bem humorado, então a gente E a gente leva Incorporou. isso numa boa, a gente incorpora. Eu me sinto uma agitadora cultural o tempo todo, estou sempre provocando, e articulando e juntando pessoas, então é uma certa agitação que a gente faz, né? A gente está agitando mesmo. Agite antes Hoje, de usar, hoje a né? gente é conhecido como ativista, Agite né? antes de usar, até o É, remédio. a gente antes de usar. Tem Então, um monte de coisa. essa coisa da nomenclatura, por exemplo, é muito engraçada, porque eu passei por todas elas, né? Então, eu já fui agitador cultural, aí na sequência viramos agentes culturais, né? hum, O é, Fernando Moraes, ao espalhar, porque foi o Fernando Moraes que pegou as oficinas que tinham sido criadas em São Paulo, logo no período pós-redemocratização, pela Secretaria de Estado da Cultura, e trouxe para o interior, 88, 89, a partir da Oswald de Andrade, que foi bem uhum, sucedida, aí ele espalhou. Mas aí ele foi muito inteligente. E, Fernando na Moraes foi. verdade, não era nem Oswald de Andrade, era Três Rios, né? Sim, era Três Rios, era Três Nessa, Rios. sim, nessa época. Sim, era Três Rios. E o Fernando Moraes foi muito sagaz, porque ele falou assim: também não adianta a gente espalhar 20, 25, 30 oficinas pelo interior de São Paulo e o interior ficar ainda dependente da hegemonia da capital. Então, nós temos que capacitar as pessoas do interior para elas cuidarem, né, sim. do equipamento, né? E aí ele criou os cursos de agente cultural. Eu fiz o primeiro deles, assim, eu fui convidado para o primeiro curso de agente cultural na Três Rios,
para agitadores culturais do interior de São Paulo. Então, ele chamou os agitadores culturais para nos transformar em agentes culturais. E aí, na sequência, por conta do neoliberalismo, assim, já veio primeiro a Lei Sarney, né, que é a mãe da Lei Sim, Rouanet, né? Uhum. Muita gente não sabe, muita gente desconhece, é um fato, acha que a Lei Rouanet nasceu assim, primeiro veio a Lei Sarney, que era o mesmo espírito, né? Tinha o mesmo conceito, né? E aí o neoliberalismo toma conta, viramos produtores, seria mais ou menos como os empreendedores de hoje, né? Na época nós éramos produtores, tínhamos que produzir cultura, porque o neoliberalismo assim pedia e exigia da gente, né? Que vai desembocar no conceito de cultura e mercado, né? Sim, Lá com o V4. sim, sim, isso. sim. E Acho que a aí, nomenclatura vai mudando, né? Por exemplo, sim, que nem como eu executiva de contas, executiva de negócios, enfim, tem vários títulos, né? Mas na realidade eu sou vendedora de espaço, então, ou mídia impressa, ou de mídia espaço em evento, então, eu Uhum. fiz isso a vida toda, né? Eu vi a aula hoje, achei bem Cecil, legal. Eu vi, assisti. Na época, eu fui lá na Praça da Sé, porque eu morava em São Paulo, né? Então, uhum. eu achei muito legal, achei legal a parte que você fala, né? Que vocês chegavam na cidade do interior e iam vender os patrocínios, né? Eu sei bem o que é isso, né? Porque, enfim, né? É, é, é isso, então eu achei muito interessante, achei legal. E o que muda é a nomenclatura mesmo, acho que é uma coisa de mercado, porque ele falou que vai mudando, né? Enfim, né? A língua é É mais chique viva, você né? falar executiva de negócio do que vendedora de espaço, né? Na verdade, atende sempre o conceito dos neoliberais, né? Quer dizer, eles é tipo o filme do Ir Gato Leopardo, né? E você muda todas as cadeiras para que tudo permaneça como está. Muda Sim, todas as cadeiras e as pessoas continuam onde elas sempre estiveram, Aham. né? Então, mas isso é muito praxe, né? é, Muda o governo, eles mudam os nomes das coisas, mas por trás é tudo igual. é, Muda para ficar, vamos mudar para permanecer tudo igual. Então, exatamente. aí uma coisa muito prática é o Siconv, que era o sistema de convênios, que virou plataforma Mais Brasil, né? E que agora é Transfere Gov. Então, cada vez que muda. Mas, assim, a plataforma é a mesma. Claro, É a ela teve aperfeiçoamento, me- mas por trás da plataforma, quando você Aham, digita lá, cai lá, é a coisa da mudança das cadeiras. No fim, tá tudo igual, né? aham, E eu também, eu me sinto, hoje eu vou fazer, agora em maio eu faço 60 anos, quando eu comecei eu tinha 20, né? E eu continuo com o espírito de agitador, sabe? Eu, assim, Vírus. na verdade, o jeito que eu mais gosto de me autodenominar é operário da cultura. Desde aquela época, inclusive, não é uma coisa atual, não. Eu já dizia, quando eu comecei a trabalhar com cultura, eu dizia, o que você está fazendo, Marcos? Que os amigos, que você tá, eu estou operariando na cultura. E aí eu fui incorporando, se eu estou operariando na cultura, estou operariando, e ficou, sabe? É como eu, independente de fazer graduação, pós-graduação, eventualmente um mestrado, eu vou É, continuar um operário da cultura, que é como eu autodenomino e como eu acho que cada um de nós é, entendeu? Na verdade, é o que somos, né? A Aham. gente opera algumas coisas em busca de alguns determinados resultados, ponto. É o que a gente faz no dia a dia, né? É. E outro relato vivo que eu acho bacana é esse conceito de tentar quebrar essa hegemonia, e eu vivi muito forte isso, porque eu morava em Salto, e por conta de ter que sobreviver da cultura, logo que veio final dos anos 80, começo dos anos 90, muito fortemente na América Latina, os governos neoliberais, tinha que sobreviver, né? E o interior não tem acesso às leis de incentivo fiscal, não tinha, né? Não chegava, mal chegava em Campinas, mal chegava em Campinas. Eu montei uma produtora muito já com esse coisa de quebrar a hegemonia de que a capital tem que trazer cultura para o interior. Olha que interessante, Rosa, eu não sei se você sabe dessa passagem.
as grandes companhias de teatro que viajavam para o interior nos anos 80, elas tinham no organograma de funções, tinha um profissional chamado frentista. O que era o frentista? Era uma pessoa do Rio, de São Paulo, da capital, não era nunca do interior, que vinha na frente. Então, Era a precursora do cerimonial, né? Alguém ela que vai à chegava. frente Não, realmente. não era isso, Não. não. Eu lembro dessa fase. Era a pessoa que ia fazendo a prospecção de mercado. Ei, Arrumar os você vai comprar tua patrocinadores. peça, a gente está assim e tal. Aí ele ia para outra cidade, para outro município, e ele ia tentando fechar uma As agenda da agendas. companhia É o Isso. cara que abre a picada, né? o Isso. frentista. Aham. Ele vinha, e aí ele vinha fechar a pauta primeiro, então ele vinha conversar com o diretor do teatro, a diretora do teatro, agendar, porque naquela época não tinha celular, não tinha internet. Era tudo na raça. Mal e mal tinha o fax. Não, isso veio depois, ainda não. Quando eu comecei, não tinha, não. Era carta. Era carta e carta, telefone. telefone, Telegrama, né? telegrama, telegrama. Telegrama. Telegrama E funcionava. só que olha o que acontecia, olha que coisa engraçada. O frentista, chegava com sotaque carioca ou sotaque bem paulistano. Então ele chegava, qualquer cidade do interior, né? Marília, onde eu comecei, ou em Salto, enfim, qualquer cidade, ele não conhecia nada, absolutamente nada. Então, toda cidade tinha e continua tendo quem gosta de estar no meio conhece o pessoal do hotel, conhece o restaurante, faz evento, faz a O festa, agitador local. o agitador local, mas que ninguém não vivia disso. Ele não vivia disso. Ele era, via de regra, um colunista social, né? Um empresário do ramo de restaurante, sabe? Alguém assim, né? Um diretor de companhia de teatro do interior, que era um jeito dele estar convivendo com os artistas que vinham para a cidade, mas ele não ganhava nada, fazia de graça, só que cuidava de toda a produção local, sabe? O frentista, via de regra, ficava no hotel, sabe? E recebendo, ó, e aí ele chegava no final, ele falava, sei lá, vou dar um exemplo. Ele ganhava 10% do valor da bilheteria. Vamos lá, um exemplo. O frentista, o contrato dele era esse. Aí a bilheteria deu 10 mil reais, ele ganhava R$ 1.000. Ele pegava R$ 50 e dava para o cara que ajudou ele, ou para a mulher que ajudou ele, enfim, né? Dava cinquentinha, pagava uma cerveja e tava. Só que quem fez tudo, ele ficou no hotel, sabe? Ficou no hotel. E outra, as coisas que davam certo, né? Ele capitalizava para ele. Deu algum problema, ele se passava por bonzinho, frentista. Você fala assim, eu quis ajudar a Rose, tá vendo? E me ferrou. Me ferrou, e me apresentaram a Rose, falaram que a Rose conhecia todo mundo. Aí chegava lá, ela sonhava, a Carminha, falaram que a Carminha era muito fera. Então, a Carminha, mas aí deu errado, a Carminha era culpada, a Rose era culpada, entendeu? Claro. Tem que Deu jogar a certo, culpa em alguém, né? deu certo, ninguém ia saber que naquela cidade a Carminha ajudou ele, ou ela, a frentista. Ninguém ia saber. Essa pessoa só aparecia se Se alguma desse coisa errado. desse Ai, errado. que sacanagem, né? Não, era assim, e é verdade mesmo isso. Assim. Aí o que nós fizemos, né? O que a gente foi percebendo? Eu e algumas outras pessoas, né? Tem o Carlos Sampaio lá de Santos. Mas Oi? Oi? A Carminha, acho que Carminha, quer fazer uma pergunta? eu ia falar que isso também na área de publicidade, nessa área, isso é normal. É normal É, também, é é normal. normal, a gerência, o diretor, enfim, né? Tipo, você vai lá, prospecta o cliente e tal, faz. Tananã. Aí, enfim, né? Nem sempre você leva. Não na precisa levar a fama verdade, total, mas pelo. alguém abre a picada, alguém trabalha pra caramba, quem leva a fama não é ele, e se Aham. der alguma coisa errada, vai sobrar para um terceiro. Isso é normal em qualquer área, é sempre A Aham. assim gente, em qualquer a lugar. gente chama de quebrar pedra. Quebrar pedra. Sim, Sabe quebrar pedra? Você vai lá quebrando sim, a pedra até fazer o sim. negócio, é isso. É Mas uma era, Aí vários estrutura. de nós, Pedro, vários de nós que fazíamos isso no interior, a gente começou a se falar entre a gente, dizer assim,
nós vamos passar a negar ajudar os frentistas que vêm do Rio de São Paulo, eles que se virem, né? Agora, ou contrata a gente, sabe? Contrata a gente, e, Justo. né? E é porque a gente já está fazendo mesmo, e aí a gente nós vamos ser os frentistas, então, né? Porque a gente conhece tudo, as pessoas vêm de lá, chega do Rio, de São Paulo, e sabe, então a gente começou a quebrar esse modus Hegemonia. operandi, esse modus operandi, e também trazer um pouco de protagonismo para o interior. Então, aí no começo dos anos 90, a profissão frentista acabou, sabe? As companhias não tinham mais isso, então eles contratavam a gente do interior, né? Eu cheguei a trabalhar entre 1991 e 2005, Rose, eu trabalhei em 158 cidades do estado de São Paulo com a minha Uau. produtora, a LP Produções. Assim, a necessidade que eles tinham, né? E como nós éramos poucos pelo interior, em princípio a gente fazia só a cidade da gente e mais duas ou três perto, assim. Só que aí Uhum. começou, faz para mim também lá, faz para mim lá, faz para mim lá, faz para mim lá, e E a gente foi foi. indo. Foi indo, eu trabalhei em 158 cidades. Então, ou seja, tem um grupo de pessoas, umas 7 ou 8 agitadores culturais do interior, e naquela época, de maneira instintiva, não foi ideológica, nem uma causa, a gente trabalhou para a valorização e do protagonismo do interior de São Paulo, sabe? Que Tipo assim, legal. sabe? Então, É quando as companhias passam a reconhecer, ou quando surgem os produtores locais, né? sim, aí passou a nomenclatura, é isso que eu estou falando, não é mais frentista, é produtor local. Eles passaram a chamar de produtor local, porque frentista era quem vinha na frente. A gente já estava lá, a gente não vinha, Aham. entendeu? A gente não Uhum. tinha que vir. Então, assim, essa questão das nomenclaturas vão pegando em todas as áreas. Sumiu o frentista, né, e passou a existir os produtores locais. O Charles Geraldi é um grande nome, não sei se vocês conhecem, ele é de Atibaia. A videoaula dele, inclusive, é muito didática, é sobre isso. Ele me mandou a videoaula, é sobre exatamente produção local. Então, ele Olha que detalha legal. isso ele fala isso com muita propriedade. Eu até brinquei com ele, falei, Charles, como você não é um dos protagonistas da história, você não contou esse fato de que nós fomos assim desbravadores do Aham. protagonismo do interior, porque ele não viveu isso. Ele já pegou, quando ele começa, em 95, 96, já existia o produtor local, né? Ele aprende, né? Vai fazer, virou um grande produtor local, é até hoje produtor local, né? Então, ou seja, é uma coisa muito. E aí tinha uma coisa muito interessante, porque como no interior não chegavam as leis de incentivo, né? Ah, as companhias de teatro, elas tinham uma estrutura por conta de já ter o patrocínio, então eles tinham transporte, eles tinham cenário já todo pronto para viajar, tinha caminhão, né, transportadora que era patrocinadora via lei de incentivo e tal. Então eles viajavam para o interior, a produção chegava mais fácil do produtor local fazer. Era hotel, restaurante, divulgação, sabe? O transporte já estava feito. Eventualmente, talvez algum complemento para o palco, Sim, uma sim. luz, uma coisa a mais que talvez a produção precisasse, né? Isso, era uma coisa assim, ficava mais simples, porque eles já Hum. chegavam com uma estrutura. Então, aí as empresas locais, como elas não tinham incentivo, mas o custo da produção era barateado, porque não tinha que pagar transporte, não tinha que pagar cenário, não tinha que pagar cachê dos artistas, né? Eles viviam de Uhum. bilheteria, eles faziam bilheteria. Então, era o jeito deles ligarem a marca deles àquele produto cultural, que via de regra era Fagundes. Então, sabe, Regina Duarte, Fernanda Lima Duarte. Então, por exemplo, eu viajei 18 cidades com Dona Doida da Fernanda Montenegro. Nossa. Eu fui o primeiro produtor local a trazer. A Fernanda Montenegro não conhecia o interior de São Paulo, ela não imaginava o que era o interior de São Paulo. Foi eu que a convenci a vir, né? Anos 80, né? Começo dos anos 90. 90, 91. Ela estava em cartaz em São Paulo no final dos 89 e 90. Então, É, isso. eu viajei, então ninguém falava, as pessoas não falavam, nem o patrocinador e nem o espectador que ia comprar ingresso, ele não falava assim, eu quero ingresso por Dona Doida. Eu estou patrocinando Dona Doida, eu estou patrocinando Fernanda Montenegro. Tem, Sim,
tem ingresso. Eu, às vezes, ficava na bilheteria do teatro, né? Estava ali e tal. As pessoas chegavam, tem ingresso para Fernanda Montenegro? Então, as empresas, eu não me lembro de ter, em 16 anos de produção local, dá para contar no dedo de uma das mãos a quantidade de vezes que eu não consegui fechar o patrocínio para levar aquele espetáculo. Porque as empresas tinham a maior honra, era uma honra para eles Sim. estarem, sabe, mesmo o dinheiro saindo do bolso deles, porque não tinha isenção. Então, eles apareciam, a logomarca deles aparecia no banner na frente do teatro, nos cartazes, nas filipetas, no outdoor, né? Na rádio, nas chamadas de rádio, e era o maior prazer deles. Assim, final do espetáculo, o ator ou a atriz principal queria agradecer aos patrocinadores tais, 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 sabe? Então, assim, o pessoal O ficava nome todo... da minha empresa na boca da Fernanda Montenegro. Olha que legal, olha que honra. E as pessoas, Pedro, Rose, Carminha, a Ellen sabe isso que eu já falei para ela, era, nos anos 90, teatro no interior era quase missa, no sentido de que as pessoas punham roupa, sabe? Assim, as pessoas punham a Sim, roupa de sim. missa mesmo, assim, punham a roupa, as pessoas iam. Eu, quando fui diretor do Teatro Municipal de Salto, fiz até uma brincadeira, porque eu sempre fui mal ajambrado, sempre, eu sempre. Aí veio o Sérgio Rabelo. O Sérgio Rabelo fazia isso nos anos 80, segunda metade dos anos 80. Sérgio Rabelo, que eu nem sei, está vivo ainda, mas eu não sei se ele continua fazendo Stand-up, né? humorista, né? Mas É. ele era um humorista tipo do Jô Soares, assim. Ele era um humorista fino, Top. tá? Não falava top, não falava palavrão, né? Um humorista Uhum. intelectualizado. E ficou anos em cartaz em São Paulo, no Maxud Plaza. Então, tipo assim, era tido como... Não era o Ari Toledo, não era Dercy Gonçalves, Não né? era um humor escrachado, né? Era um É, humor mais chique. e aí, quando ele veio para Salto a primeira vez, eu fiz uma brincadeira. Eu, não, como eu não tinha, eu só falei assim, as pessoas vão vir para o teatro como se fosse no Maxud Plaza. Eu vou receber as pessoas que são daqui de Salto e me conhecem, eu vou pôr uma baita roupa chique também, não vou estar de tênis All-Star, eu andava, sabe, All-Star, sandália de couro. Eles, até eu na portaria, as pessoas vão se estranhar. Aí eu, assim, uma beca, sabe, que emprestei de um, emprestei de outro. Se Aí perfumou todo. e fiz essa brincadeira. Hoje seria uma trollagem, né, que as pessoas falam, com com esse traço cultural das pessoas, né? Que foi um jeito de eu dizer que bobagem, gente, por favor, assim, sabe? Mas É, você está falando uma coisa, Marco, que assim, minha mãe até hoje, às vezes, não se conforma de ver eu saindo para ir à ópera e ao teatro, assim, meio De mal. calça jeans. Você vai de tênis? Como assim você vai de tênis? Isso é uma coisa vou ao teatro como eu vou à missa, vou, né, toda plumas de Paramentado. paetês, paramentada, vou fazer o cabelo, fazer a unha. Mas, sim, tem algumas mas coisas. foi um período de transição, né, dos anos 80 e 90, Sim. em que os atores eram, de fato, estrelas, né? Com esse glamour de Fernanda Montenegro, de Cacilda Becker, de Uma Valmor coisa meio Chagas. inatingível, né? Estavam num pedestal que era difícil de alcançar. E não necessariamente todos os artistas eram assim, né? A Não! maioria não eram, na verdade. Eu vi muitas histórias assim com o Sérgio Manberti. O Sérgio Manberti é padrinho da minha irmã. Então, nós, enquanto vivo, nós convivemos muito próximos assim. O marido da minha irmã acompanhou o Sérgio Manberti. Quando o Sérgio Manberti passou em Piracicaba, o Cláudio seguiu o trecho junto com o Sérgio e veio morar com o Sérgio Manberti em São Paulo. E o Sérgio Manberti trouxe, ele tinha 17 anos. Né? E aí ele conta essas coisas assim, ele contava, e era uma maravilha, as pessoas não tinham contato, as pessoas viam só na televisão, achavam que Sim. eles eram Ai, ETs
do outro mundo, Inatingíveis, né? inatingíveis, né? E também tem um traço cultural do respeito ao artista, né? Ele é o artista, ele é uma outra. Ele tem um talento que eu, pessoa normal, não tenho. E muito até inconscientemente, É, né? ele é Muito um até ser privilegiado, abençoado pelos deuses. tinha sempre essa, É. né? E foi uma época, puxa, em que o teatro ainda vivia de bilheteria, né? Sim, A totalmente. Lei Rouanet faz um rasgo nessa dinâmica, né? Crucial, assim. Ela destrói N companhias, né? Ela destrói, assim, aquelas coisas que vêm para o bem e vêm para o mal, né? Um dos malefícios é que Uhum. as companhias deixaram de atuar, de trabalhar por bilheteria, né? Então, as grandes, as pequenas, as médias, as grandes produções sempre eram por bilheteria, né? Eu lembro que eu fiz artes gráficas e fazia, puxa, não sei se é do tempo de vocês, mas as filipetas. Oh, A gente Uhum. saía distribuindo filipetas por todos os lugares, né? Depois muda cartão postal, foi a vinda dos cartões postais. Enfim, são dos ofícios, né? Dos ofícios da cultura, Sim. né? a gente que Então, fazia produção local, Pedro, a gente contratava nas cidades, né, pessoas para ficar nos semáforos entregando distribuindo, as filipetas, distribuindo as né? filipetas. Era o jeito mais democrático. Os cartazes, outdoor, tinha outdoor, tinha rádio, então, mas o jeito mais democrático de fazer chegar na mão das pessoas eram as filipetas. E aí a gente contratava pessoas, a gente contratava na cidade, eu chegava em Piracicaba várias vezes, trabalhei em Piracicaba, né, várias cidades. Então, às vezes, o que a gente precisava na cidade também eram as pessoas para descarregar e carregar o caminhão, que eram cenários grandes, eram cenários todos muito bem elaborados, as companhias tinham essa preocupação. O Grupo Tapa, por exemplo, o cenário do Grupo Tapa era uma coisa, sabe, de época, né? E aí as pessoas tinham que carregar o caminhão e ajudar na montagem, que a Uhum. equipe do teatro não dava conta, porque o teatro da Uhum. cidade do interior, eles estavam acostumados a receber coisas pequenas, né? Então, chegava um espetáculo desse porte, por exemplo, que tinha um cenário grande, nem a equipe do teatro não dava conta. Então, a gente precisava. Então, assim, circulava a economia, sabe? Era muito, muito forte. Marcos, você está falando de cenário, e é uma curiosidade, uma pergunta que sempre me fica assim: essas produções que circulam com caminhão, cenários grandes, terminou a temporada, faço o que com o cenário? Você sabe que é uma boa pergunta. Eu acho que, assim, por exemplo, o Grupo Tapa, por exemplo, certamente tem um lugar, Reaproveita, recicla, reaproveita, tem um galpão recicla, de guarda. isso. Mas Agora, companhias que não são desse tamanho, eu acho que reciclavam, eu acho. Eu acho que vendia, doava para companhias de teatro pequenas do interior, sabe? Eu imagino. Foi uma boa pergunta. Eu não sei. Eu então, é não uma sei. curiosidade que sempre me Ah, ficou. Porque, assim, escola de samba, a gente sabe, acabou o carnaval, acabou aham, o desfile das campeãs, volta tudo para o barracão, desmonta, recicla, reaproveita, enfim. aham, Você passa lá 15 dias depois, não tem mais nada, né? Já aham. sumiu aquelas alegorias todas imensas, sumiu. Mas aí o teatro, às vezes é cenário grande, pesado, marcenaria, Isso serralheria. acabou, né? Isso acabou já há uns bons anos já. É Sim, raro, mas muito raro. daquela época, Aham. né, que se fazia, e aí, será que eles. E o Hoje se conceito tem de cenário. reciclagem, não era Então, Vigente. não era presente naquela época. Muito provavelmente, eu acho que descartavam, eu acho que jogavam fora. Porque ou deixava para o cupim comer. é, É, eu acho, né? Não só, e também figurinos, né? O Grupo Tapa, por exemplo, que trabalhou sempre com espetáculos de época. Então, imagina, 20 atores com vestido, com roupa, com terno,
sabe, Figurino, acho que se você tiver um bom guarda-roupa, um da lugar época onde guardar vitoriana. um Uhum. caixote bacana, onde você consegue armazenar de alguma maneira adequada, você consegue até aproveitar para outros espetáculos os mesmos figurinos, né? Mas eu fico pensando nos Aham. cenários. E, E hoje, com e, a tecnologia, a gente não faz mais essa quantidade absurda de cenário, né? e era um negócio tão surreal para os dias de hoje, que várias companhias, várias, inclusive de dança, não só de teatro, não, inclusive de dança, elas tinham dois cenários. Um fixo, que E um ficava em São seguia. Paulo, e um de viagem, É sabe? Eles porque tinham para dois. viajar, às vezes tem que ser uma coisa que, né? Monta, Eles tinham dois desmonta. cenários. E eles ficavam em cartaz vários espetáculos. Sabe de que dia que se apresentava no interior de São Paulo? E lotava? Segunda-feira. Olha, Né? Eu fiz muita produção de segunda-feira. Muito. Sabe uma. nossa, isso não roda em São Paulo de jeito nenhum. Então, mas sabe Não, por quê? Os era espetáculos ficavam em cartaz em São que Paulo, de era terça folga a deles, domingo. né? Que era Eles folga trabalhavam de deles. terça a domingo, Pedro. Não tinha folga, não. Trabalhava Não, dia. Ó, não. Quando você está no. O que eu estou dizendo é assim, quando você está em ah, cartaz em São Paulo, eu lembro disso, sim, terça a domingo. vivi isso. A temporada é de quarta a domingo, E sempre, né? vários Sempre. faziam de terça a domingo. Vários faziam de E terça. de segunda e terça, Segunda é o descanso, área do né? interior. Segunda Era o jeito, seria o domingo da Aham, trupe, né? que aí era o jeito deles também ganharem um pouco mais, porque era só sim, bilheteria, né? Não sim. tinha essa coisa de lei de incentivo, não existia isso. E Então, chegava nas cidades, era sucesso garantido, assim, sabe? Esses espetáculos, grandes espetáculos, chegavam aqui em Salto, por exemplo. Na época, hoje o Teatro de Salto é moderno, tá? Na época era um cine-teatro, um ex-cinema que virou teatro, mas ele era maior, ele cabia, hoje cabe 490 pessoas. Na época, quando inaugurou o Teatro Verdi aqui em Salto, Giuseppe Verdi, e eu fui o primeiro diretor, em 87, cabiam 550 pessoas. Era Olha, muito comum, numa segunda-feira ou numa terça-feira, fazer duas sessões, às 7 e às 9, lotados. Então, você vinha a Salto, por exemplo, era 550, você tirava 50 cortesias de uma sessão, mais 50 cortesias da outra, então, eram 1.000 pagantes. Mil, olha. mil para fazia Era fila, uma sabe? grana, né? Era uma grana, era uma grana. Era uma assim, super, assim, era muito, foi um período assim, hoje é muito surreal isso, surreal, né? Hoje os espetáculos não fazem isso. O espetáculo de dança, aqui em É, Salto, eu produzi subgrupo do grupo Corpo, subgrupo do grupo olha, Corpo. Viajou interior de São Paulo e lotava. hoje você consegue vender ingresso no interior? Só para stand-up. e se Stand-up. for É, sertanejo, é garantido. Nem é. tanto, viu? Nem tanto, eu acho. Não, Isso também tô, já foi um pouco, já passou um pouco. É stand-up hoje. Stand-up que. Mas também não sei, eu tô Stand-up, meio. ok. Teatro tem que ser de graça. Qualquer outro espetáculo tem que ser de graça. E mesmo assim você corre o risco de não lotar, né? Ó, o interior de São Paulo hoje vive de produções que vêm de graça, porque ganham PROAC, então ganham circulação, então não pode cobrar, ou um ingresso muito barato, mesmo assim não Ah, lota mesmo. se qualquer coisa que cobrar Não, e não mesmo vai de vender. graça, mesmo de graça. É, Não é É por, lota, triste, né? não é por lota. isso que essa lei, que esse fomento é importante. Porque a gente vive outra realidade, né? Se você não tem o fomento, porque você tem que viver de alguma coisa, né? O artista, a pessoa que mas produz cultura, então é tem importante ter esse discussões fomento. profundas sobre isso, né? Com Fagundes, com outras, né? A gente não discute isso nos nossos grupos de cultura, porque a gente é execrado, né? Porque você é contra a lei de incentivo. E não é isso. Mas, assim, com o advento da Lei Rouanet, e isso quem narra, quem contou, a gente tem isso até gravado, Tadeu de Pietro, que viveu esse boom, né, de viajar para o interior e tal, e ter bilheteria Uhum. esgotada
por 5, 6, 7 cidades, eles viajavam. Então, então você tinha que fazer, juntavam os atores, eles se cotizavam e criavam uma produção. Nós vamos gastar R$ 10.000 de cenário e tal. Tinha grandes produções, que eram 50 mil. E, ao longo do tempo, ia diluindo e eles, cada um Com ali, dividia a a bilheteria. bilheteria. Isso, né? Bom, surge a Lei Rouanet, surge a Lei Sarney, e que aí não precisava mais ter essa preocupação, porque eles já tinham um recurso que eles tinham o cenário pronto, não tinham a preocupação de vender o ingresso, porque já estava pago né, pela lei de incentivo, e isso eles comentam e assim, isso foi um tiro no pé, porque distanciou as pessoas de frequentarem o teatro. Mas Eles isso falam que é para eles só. foi prejudicial, em certa medida foi prejudicial, porque eles perderam aquela coisa da formação de plateia, dos debates que tinham depois dos espetáculos, né? E todos, assim, grande parte deles engajados, assim, lá de trás, Uhum. como é que chamava? CPT, né? Do Centro, CPT? Centro Paulista de Teatro. Isso, né? Que tinham a preocupação de formar uma plateia, de educar e tal, e tal. Mas, Assim, professor, isso é assim, ok, é um fenômeno que aconteceu com o teatro, mas isso vale para outros para tipos, as outros outras segmentos linguagens, culturais? Então, mas mesmo no Música, teatro, dança, circo, para as literatura. artes, de uma certa medida, para as artes, para as linguagens irmãs, ó, veja dança, os circos, música. Oi? veja os circos. Como é que os Desde, circos viajam hoje? Como é que os desde o circos circo. viajam? É aquela lei que foi o Tiririca que fez lá no Senado. Eles também chegam com a maioria, eles vendem ingresso a um valor bem baixo, porque eles já estão subsidiados. Uhum. Não, Eles, até aí, ok. Você tem um subsídio que te mantém arroz e feijão, Aham, você vendeu um ingresso baixinho, sim, sim. e conseguir trazer público, ok, porque você tem Em de onde tese, tirar. né? Em É uma tese. É conta. isso que eu falo. Então, mas aí que eu pergunto, será que aquele fenômeno de ter perdido bilheteria, que os teatros reclamam por conta da Lei Rouanet, que vai subsidiada, não sei o que, não tem bilheteria, aí você perde público, perde formação de plateia, perde em questão de relacionamento com esse público, mas isso valeu ou aconteceu fortemente com o teatro, que é a queixa dos mais antigos de teatro que viviam de bilheteria, ou isso é um fenômeno que, de repente, bateu as outras artes? Ou para Não, as outras artes a lei foi tão bacana que esquece o passado? eu tenho impressão, na minha leitura, eu tenho impressão de que para todas as artes. E que também não é culpa da lei e não é a gente ser contra a lei de incentivo e ser contra Não, subsídio. é um Não é fenômeno que isso, aconteceu e a gente só está né? constatando, Agora, né? a sociedade vem numa transformação e a serviço do neoliberalismo que vai transformando, vai virando uma geleia geral, vai virando uma gosma, né? Assim, tudo vai virando produto, tudo vai virando mercadoria, e aí você É, vai. Mas também isso foi um Não só processo, isso, né? Pedro. Não só Posso, isso. Aí as TVs, né? Aí as mídias, né? Nós não estamos falando de internet ainda, hein? A gente não está uhum, falando, a gente está uhum, falando de uhum. antes, né? Aham. Não tinha esse fenômeno da tecnologia digital, né? Nos anos Mas já tinha 80, ali uma Pedro, transformação, já tinha ali uma coisa que estava esgarçando, estava distanciando né? Muito o conceito de é mais importante ter do que ser. posso só É. fazer um. Eu acho o seguinte, assim, aí eu vou falar, porque assim, eu não sou artista, né? Mas eu, por exemplo, nunca produzi nada cultural, né? Mas eu quero produzir.
entendeu? Porque eu penso, tá na minha cabeça. Outro dia eu comecei a fazer o roteiro, tal, não sei o quê. Só que assim, eu tenho conta para pagar, né? Então, por exemplo, eu faço estágio das 7 às 13. Aí a conta que eu pago não dá, o estágio não dá, eu teria que arrumar outro emprego, né? Tô pensando nisso. Aí eu estava pensando nisso hoje, eu falei, poxa, que horas que eu vou fazer isso? Que horas que eu vou conseguir? Eu acho que o fomento ele entra para o artista, que eu não sou artista, mas eu quero, lógico, se eu pretendo fazer um curta, eu quero que ele seja premiado. Eu vi um curta aí que eu vi na faculdade que eu achei maravilhoso, fiquei impressionada, porque as coisas que levam a gente a fazer as coisas, né? Tipo, por exemplo, eu não conhecia, não, né? Enfim, aí na faculdade lá passou esse curta, eu achei, nossa, que demais, tal. Enfim, para você produzir, né, cultura, tem tempo, né? E o tempo custa, né? O tempo ele custa porque a gente vive, né? Então, na realidade, eu falo nesse sentido, entendeu? Eu acho que a Lei Rouanet, eu não sei, porque, para falar a verdade, eu sempre quis vender coisa que eu pudesse colocar Lei Rouanet, mas eu nunca trabalhei com a cultura, né? Eu sempre trabalhei com a mídia mesmo, né? Vender anúncio, espaço em feira, tal. Então, né? Mas eu sempre pensava, né? Quando as coisas ficavam muito difíceis, né? Falava, pô, acho que eu vou vender cultura, de repente a Lei Rouanet, mas nunca, né? É verdade, É né? tão difícil quanto Não, vender espaço em evento, tá? todo mundo tem direito à ilusão. Não pague imposto de renda, Então, você pode sonhar. É não, tão né, no caso, difícil no caso quanto. também o negócio de imposto de renda é retido na fonte, né? Sabe assim, não tinha eu como executiva eu recebi o Elerite lá da editora, eu falo, nossa, entendeu? É uma coisa que doía, eu podia pagar a faculdade do meu filho, aluguel e tal, mas estava lá na fonte sendo descontado. Mas tipo assim, eu só estou falando isso nesse sentido, assim, eu enquanto não como enquanto executiva, né? Porque agora eu quero também fazer outra coisa. Eu gosto de ser executiva, tá? Mas eu quero produzir, eu quero fazer essa coisa de cultura, porque, e como contrapartida, porque aquela coisa do tiririca, na realidade, a contrapartida é você vender o ingresso barato, você leva o circo para as pessoas, entendeu? E no caso, assim, eu só posso falar de mim, porque a única experiência que eu tenho é de mim, né? Então, tipo, essa ideia que eu tenho, a contrapartida seria, pô, ser aplicado nas escolas, de repente despertar o interesse em ler e tal. Mas para isso, Alguém precisa como que eu pagar vou a fazer isso? Que conta. horas eu vou fazer isso? Então, Entendeu? Se a eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. É. então, Carminha, a videoaula, ela termina quando chega no fomento, sabe? Porque tem todo um processo. Mesmo a lei Rouanet, isso que o Pedro está falando, ela, até chegar a esse processo que, que dar subsídio para o Pedro poder se embasar de ter essa opinião dele, de achar que a lei Rouanet foi mais perniciosa em alguns casos do que benéfica, em alguns casos benéfica, outros maléficas, quando a lei Sarney, primeiro a lei Sarney e depois a lei Rouanet no comecinho, ela não, as companhias de teatro, de música, de dança, enfim, qualquer como a cultura de uma maneira geral, ela se utilizava da lei de incentivo para produzir, não para bancar. Ela ainda continuava dependendo de bilheteria. A lei Rouanet financiava, as empresas financiavam o custo da produção, cenário, figurino, darará, ensaio, Uhum. pagar gente para ensaiar, sabe? Mas continua sendo assim. Não, não, mas assim, muita gente já chega com o espetáculo pago, então os ingressos já Sim. pagam. Não, mas no começo não. No Ah, começo, tá. assim, os artistas, os produtores foram se adequando também à lei, sabe? Foram se adequando. Vou dar um exemplo. A lei é de 91, Sim. a lei Rouanet. Rouanet. A Sarney é de 85, é de 91. Quando chega a segunda metade dos anos 90, isso já virou uma febre. As pessoas, o público começa a sumir, rarear, começa a rarear. Tanto que, e como uma das coisas que eu me preocupo é fazer desde 85 até chegar nessa questão hoje, que é ter discutir sistema nacional, não é nem ter, né? Ainda nós estamos discutindo, existe um sistema Uhum. nacional, ainda não foi implementado de fato. Mas, enfim, a chegar até o fato de a Carminha, hoje, em 2023, estar querendo se iniciar no mundo artístico e discutindo fomento, ela não está discutindo lei de incentivo fiscal, está
falando de fomento direto do Estado, do município. Teve um processo para chegar a isso. Então, Sim. por exemplo, com relação à Lei Sarney, quando a Lei Sarney, as companhias passam a despreocupar-se com a questão de estar ou não com o público, e sim só cumprir, eu estou financiado para 100 espetáculos. Então, ele tem que arrumar 100 cidades ou fazer 100 espetáculos para pagar, mas já está pago, o cachê já está pago. Se Mas tiver ele tem que prestar contas de 100, né? isso, se tiver 10 pessoas no teatro ou 1.000, Não tanto faz. importa, Aí, exatamente. então, mas sabe o que a gente, por exemplo, vou falar de mim, porque assim, a videoaula foi eu que fiz, né? Mas não, por favor, não sou só eu. Mas o que a gente passou a se preocupar? Nós, produtores locais, preocupados com o protagonismo do interior e esse distanciamento das pessoas. Em Santa Bárbara do Oeste, em 1999, eu fazia trabalhar, a EVP, minha produtora, trabalhava muito lá. O diretor do teatro, o Benê Silva, um grande diretor do teatro aqui no interior de São Paulo, de Campinas, hoje está em Hortolândia, ele falou: Marcos, o nosso teatro, chama Teatro Municipal Manuel Lira, o teatro de Santa Bárbara, é um dos teatros mais, era, né? Hoje é mais comum, mas nos anos 90 era um dos teatros mais modernos e mais bonitos do interior de São Paulo. Ficava fechado. Não tinha, enfim, perdeu público, perdeu tudo. Ele estava me contando isso, meio que desesperado, que ele ia perder o emprego, inclusive, porque ele foi contratado para ser o diretor do Teatro Municipal Manuel Lira. E fazer o quê? Ele não conseguia pauta, não conseguia levar nada. Então, para pagar um diretor do teatro, para quê? E aí, nós estávamos viajando, eu lembro como se fosse hoje. Nós saímos, eu fui cumprir uma agenda em Serra Negra, e ele quis ir comigo para bater papo, para conversar, para dialogar. Na volta, eu falei: eu acho que eu tenho uma possível solução para você, bebê. Ele falou: qual? Eu falei: e se a gente inverter? E se a gente pegar o que a lei propõe, que a lei tende, o fato dela estar tirando o público, e se a gente usar a lei para ela nos favorecer? E se Santa Bárbara criar uma lei municipal de incentivo fiscal para as empresas comprarem ingressos para os seus funcionários e formar plateia? Ganhamos Seria a história do Vale Cultura lá, né? isso em Também é um 99. fomento. Mas Então, lá atrás, né? Nós estamos É. aqui, em a conversa aqui é 99, jurássica, né? aí, Vale Cultura vai surgir só lá na 2000 Não, e, não, frente. sim, mas É, assim, é, quando ele fala de empresa comprando ingressos para distribuir para os funcionários, é um pouco o conceito do Vale Cultura. Não estou dizendo que é É, o Vale é. Cultura lá, né? na então, aí realidade, recuperou o Teatro de Santa Bárbara. Por quê? Todo mundo, todos os grandes espetáculos queriam ir para Santa Bárbara. Por quê? Chegavam lá, já tinha 300 ingressos vendidos. Foi também uma preocupação que eu tive ao sugerir a lei. Vamos, põe um número de cotas para as empresas que garanta a metade do teatro. Então, cada empresa comprava cotas que dava direito a 10 ingressos. Teve empresa que comprou Pronto. 4 cotas, 5 cotas. Mas aí o prefeito ganhou o prêmio na época. Eu fiz. E que benefício a empresa tinha para Tinha, poder comprar? Tinha algum benefício a mais? tinha lá o desconto no imposto Ah, no municipal. IPTU. No imposto municipal. 3%. Vai recuperar essa ideia para os dias de hoje, não? Então, eu tentei isso em alguns Mas as lugares. pessoas, então, as pessoas vai, e a gente Não, batalha, mas é uma ideia para a é uma, gente jogar é as hoje na cadeiras, pauta, nos é as grupos, não sei o cadeiras quê. que mudam de lugar, né? Não, a ideia é muito boa, né? mas Ter uma hoje, lei olha, municipal, não federal, né? Aquela Sim, coisa do sim. Vale Cultura, que garanta que a empresa que comprar X ingressos vai ter né, um Então, desconto no sabe, imposto. e a gente teve toda uma preocupação. A gente fez reuniões com cada empresário que aderia, chamava parceiros do teatro, projeto. Não, e por que não amigos? O prefeito, na época, falou: vamos pôr amigos. Eu falei: prefeito, não põe amigo, põe parceiro, porque é uma coisa que tem lei de incentivo. Ninguém é amiguinho, não. Ninguém está botando dinheiro no bolso: sou amigo. Ele está sendo parceiro de uma causa.
Aí o prefeito Sim. comprou a briga e falou, tá bom. Mas ele queria, até o último momento, ele queria chamar de amigos do teatro, Meus amiguinhos. meus amiguinhos. Era mais político, né? Era mais, na época E era aí uma coisa fica mais, né? Aí, personalista, né? Não, aí são votos depois, né? a gente fazia reunião para, como é que eu vou dizer, para a gente deixar fazer com que os empresários ficassem sensibilizados por uma causa, que é o seguinte: não, não é só para você ter o nome, não é só para você ter o desconto, nem para você comprar os ingressos e engavetar. E também não é para você dar para o seu diretor, que tem condição de ir lá e comprar. Dá para o chão, dá para o funcionário, que esse não vai no Sim, chão teatro. de fábrica. Então, E aí. Oi, desculpa, Karine. aí eu acho que entra a educação. Você está entendendo? Quando você faz isso, você está educando as pessoas ao teatro, porque isso também pode ter esse esvaziamento, né? Enfim, não sei se é assim que fala. A mídia também, enfim, porque na realidade você tem que renovar, né? As pessoas têm que querer isso, têm que renovar tal. Por exemplo, se você pega um saltimbancos, produz um saltimbancos e coloca na escola, né? Poxa, a criançada vai amar, vai adorar os pais. Pô, ninguém nunca teve acesso, por exemplo, ao teatro, vai falar, nossa, que legal que é teatro, entendeu? Tem que conhecer. Aí, se não conhece, não tem Sim, como, entendeu? Aí É, fica só essa mas coisa da mídia, a isso que a gente está internet, discutindo, ou a dancinha, tal. o que a E gente aí, está discutindo, na tipo, verdade, na área da cultura, Carmen, a gente chama isso de formação de plateia, sim, né? Que é uma educação para a formação artístico-cultural da sociedade. E, claro, não excluo a partir das crianças, né? A partir das sim. crianças, a é um partir do que você põe alicerce, em né, da educação. contato, você vai formando plateia, vai educando. Né? Que não é essa educação a qual o MEC cuida, né? Da pedagogia, pedagógico, a grade, né? Mas Mas é uma sabe, formação professor, Eu acho que até artístico-cultural. tem um pedacinho, porque quando você, por exemplo, Sim, claro desperta que tem. né, por exemplo, uma criança que não sabe ler, eu tive essa experiência, né? No caso com coral. Ele queria muito participar, mas ele não conseguia ler a letra da música. Falei, não, você vai decorar, mas vamos dar um jeito, entendeu? É, E é assim, entendeu? Você desperta o interesse, aquele menino que não está de saco cheio, que não quer nem saber da professora, tal, não sei o quê, pô, ele vai ler. Ah, que palavra você não conhece desse texto? Ah, tá, eu também não conheço, então vamos ver no dicionário, vamos ver como é que a gente faz. E aí você vai educando, assim, de um jeito lúdico, de um jeito mais. Então, por isso que eu acho, né, é só nesse lado aí, é um detalhe, né? Mas eu acho que tem a ver com a educação, é um alicerce, entendeu? É uma coisa que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que assim, acho que todos nós aqui conseguem lembrar da sua primeira experiência dentro de um teatro. A minha primeira experiência no teatro foi na adolescência, criança, com 11 anos, numa excursão da escola. A escola pegou a molecada e levou para o teatro. Então, eu lembro Uhum. da peça, eu lembro do ator sentar para conversar com a gente. Então, você lembra, porque é uma experiência única. A primeira vez que você foi ao museu com a escola. São experiências que marcam a criança. Se você tira isso da escola, da criança, você está marcando para o resto da vida essa criança não ter uma educação completa. É Porque isso que é não a é só o formação, né? banco de escola. O banco de escola que tem aquele formato de um monte de criancinha enfileiradinha e alguém na frente dizendo que é o todo-poderoso que sabe tudo. Esse é um formato medieval, gente. Esquece, nós estamos em outro mundo. Hoje, aquilo que o professor passa ali na frente para aquelas crianças está aqui, ó. Qualquer criança consegue pegar aqui. É. Aquele conhecimento do professor, a criança entra aqui em qualquer videoaula e pega a informação aqui. Ela não precisa do professor ali. A gente precisa mudar a forma de transferir conhecimento para essa molecada. Então, Não dá para ser mais o formato e a antigo. primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a lidar com a tecnologia, porque Com eles dão de certeza. 10 em cima da gente. claro, 10, eles Vamos lá, a gente ensinam a fica, gente. ai, não, vamos aprender o letrinha aqui, não sei o quê. Tchau, professor. Né? Ó, Não, eles já nasceram digital. plugados. Eles já Eles já nasceram nasceram digital. plugados. Então, Isso assim, que para é. eles é intuitivo mexer nessas coisas todas.
O que a gente teve que aprender, porque a gente passou por todo o Eles já processo nasceram, de evolução, eles já, né? A gente já aprendeu a usar o fax, aprendeu a usar o telex, aprendeu a usar o primeiro computador de tela verde, A equação enfim, está invertida. Analfabetos somos nós. somos nós. Nós somos analfabetos digitais. Eu E sou, o pior é que eles eu são sou uma rapidinhos quando você pede, semi-analfabeta. Não, quando aí a você gente vai pede para virando fazer assim, alguma coisa, eles fazem aí a rapidinho, nem gente mostra como é que consegue dar faz. um passo, né? Consegue ser analfabeto funcional. Já até consegue falar no Zoom e Exato. E aí, tá olha, vendo? vou Olha aí. gravar e tal, mas né, seu Não, eu partido? ainda tenho dificuldade, que eu falo assim, eu sou uma usuária da tecnologia. Ponto. Me ensina a apertar os botões certos, eu vou e faço. Algumas coisas eu aprendo por tentativa e erro, mas imagina, eu não sou mestre nisso. É. E aí, assim, e aí o fato de eu ser absolutamente jurássico, ou seja, né, vou completar 40 anos, aí veja, e como o tema é relato vivo, eu escuto cada colocação de vocês, eu tenho um relato para fazer. Então, e vivo mesmo. Por exemplo, essa questão da educação, essa questão da educação. Em 1986, 1986, eu Foi fui, ontem. eu fui contratado para voltar para Salto. Eu estava fora de Salto, o prefeito da época me chamou e eu vim trabalhar na então Assessoria de Cultura. Não era secretaria, a secretaria passa a existir em Olha, 1989, chamava Assessoria de Cultura e Turismo, chamava Assessoria de Cultura e Turismo. O vice-prefeito da época era o assessor. Eu recebi, a pedido do vice-prefeito e assessor, um diretor de teatro carioca chamado Hélio Simon, que veio apresentar um projeto. Ele estava morando em Campinas e vendendo na cidade da região um projeto de formação de grupos permanentes de teatro na cidade. Grupos olha. permanentes de teatro, montar grupos de teatro. Eu tinha vivido uma experiência em Marília e tinha conhecido um projeto chamado Mostra de Teatro Infantil, que para mim foi absolutamente revolucionário para a minha cabeça. Passei muito ano passando, poucos meses eu convivi com essa experiência lá em Marília, mas ficou na minha cabeça. Conversando com esse professor de teatro carioca, eu falei: e se a gente expandir o seu projeto? Ele falou: como assim? Ele nunca nem tinha imaginado. Eu falei: e se a gente, ao invés de criar um grupo permanente do teatro, que só quem tem talento vai fazer teste, quem já faz parte do teatro amador, e se a gente fizer a mostra de teatro estudantil? Você formar dentro, encontrar talentos dentro dessas, não para montar um grupo de teatro, mas para serem replicadores, para trabalhar dentro da escola, e a escola vai apresentar. Nós fazemos o mês inteiro a mostra de teatro estudantil. Foi criada a mostra de teatro estudantil. Existe em Salto até hoje, com duas preocupações: formação de plateia, porque todas as escolas vão assistir o que as outras escolas fazem, e formação cultural, do ponto de vista. Sim, Porque tem um menino que vai lá e faz teatro, tem gente que é profissional, que começou na mostra de teatro estudantil aqui de Salto. Com o tempo, Rose, as pessoas que foram chegando no poder aqui em Salto foram mudando o conceito da mostra. Ela nasce em 86, 87, com a preocupação seguinte: o funil é como jogador de futebol. Quem vai ser ator, atriz, é muita gente que quer, mas o funil vai ficando estreito, é sim, pouca gente. sim, Mas, sim, mas sim. teatro, ou dança, ou não é só quem sobe no palco. Tem cenógrafo, tem iluminador. Então, era uma preocupação de olhar a dramaturgia, como era uma mostra de teatro. Então, foi um contexto e um conceito de trabalhar a dramaturgia. O que precisa para a escola subir ao palco? Alguém precisa escrever um texto, alguém precisa dirigir, alguém precisa criar um cenário, alguém precisa. Enfim, toda a cadeia. Tudo, a cadeia toda. Toda a cadeia. Então, por exemplo, a Miló é uma menina. Como é o sobrenome da Camila? É Miló, você lembra, Hélio? É amiga da Hélio, estudou com a Hélio. É uma menina daqui de Salto, já ganhou prêmio internacional, é iluminadora. Então, ela Você começou, forma para a cadeia como um todo, né? Você não forma ela só um começou ator, aqui, né? ela fez parte
ela estudava num colégio chamado Colégio Sagrada Família, que é um colégio de freiras aqui da cidade. Ela era aluna, ela participou da primeira mostra de teatro estudantil, mas ela não queria ser atriz. Ela Ela não queria tem estar no bastidor. eu não tenho talento nenhum para ser atriz. Eu não quero, eu Uhum. gosto eu quero fazer iluminação, quero fazer cenografia. E seguiu. Hoje ela é uma mulher de 40 e poucos anos de idade, premiada, e que mora em São Paulo e faz carreira. Começou aqui, né? Então, ou seja, é um relato vivo. Eu a vi nascer a partir e o meu olhar que eu aprendi com os meus mestres, eu tive a felicidade, Rose, Carminha e Pedro. O Pedro já sabe um pouco dessa história. De quando eu comecei com as pessoas que já naquela época tinham uma visão antropológica da cultura, E tem que sabe? ter, né? Sabe? Então, tipo assim, todos os projetos que eu criei desde então, todos eles foram a partir desse olhar mais abrangente, mais sistêmico. Não pode ser a arte pela arte ou o espetáculo pelo Então, espetáculo, né? na verdade, é um vazio que a gente tem, na minha leitura. É um vazio que a gente tem percebido nessa nova composição do MIC. É uma coisa que Não eu tem tenho. uma leitura antropológica, não tem um conceito sociológico, não tudo está virando edital. E quanto que é que você pode participar? De que jeito que você pode participar? De que jeito que você vai isso? De que jeito você aquilo? Pode MEI? Pode não MEI? Pode... Quanto é que vai ser? Eu vou fazer cinema, Mas eu acho que audiovisual. para além dessa parte toda de gestão do projeto, né? Quando eu estou ajudando alguém a escrever um projeto, uma coisa que é minha preocupação, e eu obrigo o cara a parar para pensar, que não pode ser mais o espetáculo pelo espetáculo ou o produto pelo produto. Até porque tanto as leis de incentivo, estadual, federal, as municipais, já estão pedindo nas justificativas alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura, alinhamento com o ODS. Então, assim, não dá para pensar mais o meu espetáculo de teatro. Mas eu não tenho nada a ver com o objetivo do desenvolvimento sustentável. Não, para pensar, leia os 17 objetivos, porque você vai encontrar ali naqueles 17 alguma coisa que tenha a ver com aquela mensagem que você está passando no teu texto, na tua obra, no teu livro, no teu filme, enfim. Tem que, não só para a lei, porque as leis já estão começando a pedir isso na justificativa, mas para as empresas, que têm todo o seu ESG agora, que tem que justificar a sustentabilidade, a governança, tem que justificar, tem que explicar. As empresas que vão patrocinar, elas estão escolhendo projetos que venham alinhados a objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não dá mais para a gente pensar só subir no palco, entregar o recado ali, virar as costas e ir embora. A coisa é um pouco mais complexa e eu tenho obrigado aqueles que eu estou ajudando a construir projeto a pensar nisso. Pensar, porque lá na frente ele vai ser cobrado, né? E eu acho que um pouco a gente acaba ampliando esse pensamento dos projetos. Eu sou uma formiguinha, né, nesse universo imenso de Brasil e de projetos. Mas a gente tem que começar a cada um, né, impactar ou multiplicar esse conhecimento para a gente provocar esse pensamento maior, né? Não, vou lá, entrego, acabou. Não, não é entrega, acabou. Tá tudo patrocinado, se tiver 2 ou 500 mil, dá na mesma. Não, você vai entregar, claro que você vai entregar com a mesma qualidade, se for 2 ou se for 500 mil, mas você vai ser cobrado lá na frente, resultado, se você prometeu X mil pessoas, o impacto é uma coisa que talvez venha na instrução normativa, porque no decreto não está. Qual foi o impacto, qual foi a mudança que seu projeto causou depois que ele aconteceu? Que impacto na sociedade ele provocou? Provocou? Você tinha planejado isso? Planejou e teve o resultado? Planejou, não teve o resultado? Onde você errou? Para ir aperfeiçoando isso, né? Acho que aí a gente começa a ampliar um pouco para essa visão mais
mais holística, mais antropológica do que é falar de cultura, do que é se preocupar com questões culturais Se no mundo não de hoje. Mas tiver, a gente tá se, longe Rose, eu de discordo, realizar. e com todo respeito, eu discordo de você. De um lado, assim, eu discordo de um lado e concordo com o outro. Eu concordo que a gente nunca vai deixar de fazer o que a gente acha que é certo, Sim, que é, né, o que é justo, o que é ético, o que é o sim, desenvolvimento sustentável e o antirracismo, a homofobia, enfim, né, esse sim, arcabouço aí, sim, sim. que nos tornam humanos, assim, enfim. Agora, se não houver, né, se não houver alguém que segure uma vela na frente, não é, do caminho, alguém, a diretriz, alguém que pense, que tem um projeto de futuro, que tem um projeto de nação, não vai rolar. Concordo com A você. gente viveu isso, não sei Carminha, não sei Ellen talvez até próximo, porque está companheira do Pardim, a gente viveu isso nos anos de cultura viva. Olha Sim, como você muda a chave quando você passa a considerar que o outro indivíduo, não é? Ele é permeado de alegria, de solidariedade, não é? A sim, cultura do upload. Você faz a foto com seu celular e sobe. A cultura do software livre. Não tem, não tem, não tem. A coisa foi assim, ladeira abaixo, sim, porque a gente vê Mas sim. até para erros. chegar nisso, Pedro, até para Oi? chegar nisso, mas até para chegar nisso, e aí eu vou retomar um pouquinho o que nos motivou a estar aqui junto, que foi a videoaula. Eu tenho essa preocupação nos relatos de ir tocando nesses tópicos, porque tem todo um processo. A gente só e por que que se chega? Por que que é possível chegar a Gilberto Gil e escancarar isso? Porque os anos 90 esbugaçaram, só virou economia, só tratou da cultura, e não é só no Brasil, não é só no Brasil. Mas Não, não. vamos falar do Brasil, né? Ao ponto de os anos 90 inteiro estar lá, não é uma coisa, não é uma lenda, era no Ministério da Cultura tinha um quadro Cultura é lá, mercado. cultura é um bom negócio, cultura é um bom negócio. Não que não Não, deva esse ser, era o slogan do Sebrae. mas A o Ministério cultura da Cultura, e negócios, enfim, juntos. sim, então, mas por causa do Ministério da Cultura, do Sim, VFOR, a sim, cultura é um bom sim, negócio. sim. Não que não deva ser, mas o Não que não conceito, seja, por não. natureza, mas não é Então, essa, Mas não mas é por aí, aí o discurso. Não é esse o então, mote. não é então, Não. mas esse o mote. Os anos 90 levaram isso ao extremo. Eu Sim, estava lá, eu vivi profissionalmente, enfim, sofri na pele, né? O Eu e muita gente. neoliberalismo. E isso levou assim, quase que tipo assim, ou a gente inventa um outro jeito, ou vai morrer todo mundo A sufocado. cultura do Então, entretenimento, né? e Do aí produto, da criou esse mercadoria. caldo, criou todo o caldo, a sociedade já, tipo assim, criou-se o terceiro setor, né? Eu até brinquei, eu trabalhei no terceiro setor. O terceiro setor também se imiscuiu de tal maneira, começou a fazer determinadas coisas tão feias, que numa determinada reunião, eu estava numa reunião só de terceiro setor, eu falei, gente, se você, eu vou me retirar, porque vocês estão falando igual o primeiro e o segundo setor, e eu vou criar o quarto, eu vou juntar as pessoas para a gente juntar o quarto, o quinto, o sexto setor, porque não dá, está reproduzindo as mesmas, As começamos mesmas práticas. as mesmas práticas. Aí, nesse contexto, quando em 2002 o Lula ganha, tem todo sabe, um sentimento, está no ar, que era o momento. Se o Lula ganha em 98, não tinha ainda o Gilberto Gil, não conseguiria ser o Gilberto Gil, sim. sabe? Então, porque vai se criando todo um processo, vai se criando. Então, quando o Gilberto Gil assume em 2003, janeiro de 2003, era o momento exato, tanto que a Unesco cria a Declaração Universal dos Direitos Culturais e o Brasil é signatário. Então, ou seja, Sim, olha como o mundo estava assim
clamando por isso. A gente não tem mais, a gente não consegue respirar. É quase como o meio ambiente hoje, é quase como a natureza. Hoje não adianta a É, gente estar aí, sabe? porque ele Então, sofreu a tal da globalização, né? Onde foram e perdendo as aí, identidades. E aí, é verdade. mas repare como o meio interfere diretamente nos indivíduos. Sim, sim, Do, sim, do sempre. mesmo, do mesmo jeito que a ditadura, de uma certa maneira, sufocou tanto as pessoas, mas, por outro lado, a música popular brasileira, por Nunca exemplo, foi tão viveu o seu fértil, né? auge, né? Viveu o seu auge. Nunca mais a Sim, música sim. popular brasileira vai ser tão rica e tão necessária como foi naquele. Vai continuar sendo, mas igual aquele período, Sim, não. mas não queremos um período de ditadura para que a Não, música floresça. não, mas assim, como o meio É. interfere, não quero mais, mas tipo Sim, assim, sim, né, sim. nunca mais, não é possível mais repetir Gilberto Gil, com Não, todo, entendeu? Não é mais não. possível. Mas também não é possível, né, e aí eu concordo com, assim, não dá para, e aí assim, a aula termina exatamente, a minha videoaula termina exatamente quando, assim, ó, agora nós estamos no momento em que a institucionalidade da cultura está absolutamente pedindo socorro, porque foi criou-se todo um sonho, viveu-se toda uma utopia. Quem viveu, viveu. Eu vivi, achei que ia morrer e não ia ter vivido isso. Então, assim, não tenho a menor dúvida que o programa Cultura Viva, para mim, foi o maior, melhor, mais instigante programa que o Brasil já viu. Né? Assina Olha, embaixo. não conheço. Então, nós vamos conversar muito sobre isso. Bem-vinda ao mundo dos. Mas agora, por exemplo, também como é que eu vou dizer, o cancelamento, que, por exemplo, aí é uma opinião minha, tá? Não é um fato, é possível, a gente pode conversar sobre isso. O cancelamento que o próprio governo de esquerda tentou fazer do Cultura Viva a partir da Ana de Holanda também não é possível se repetir. A gente tem que ter aprendido com aquilo. Era a esquerda no poder, era a esquerda ali, era a esquerda tratando pessimamente a sua maior conquista na área da cultura, Exatamente, sabe? exatamente. Então, por exemplo, não dá para que qualquer equipe que venha depois, aí não é nem uma questão de discutir nome, é discutir mesmo a pauta, né? As coisas. Sim, Uhum. sim. Não dá para qualquer governo, assim como não dá para em São Paulo, a gente não viveu isso. O Estado de São Paulo não viveu isso. A gente não teve, nunca teve um caldo cultural que nos propiciasse viver uma utopia parecida com Cultura Viva, porque a direita nos governa há 30 e tantos anos. E aí nem é uma questão é uma questão de fato, não é nem uma questão de gostar ou não gostar, é um fato. A direita É um pouco aquilo que a gente estava falando, né? O meio e o desenvolvimento interferem naquilo que somos e naquilo que estamos fazendo. Então, o momento hoje é completamente diverso, diferente daquele que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Concordo com Cultura Viva que talvez, se a gente conseguir reflorescer o Cultura Viva, talvez ele não seja exatamente do mesmo jeitinho que ele foi lá atrás, mas eu acho que ele precisa ser reanimado. É um programa extremamente eficiente e competente. Eu acho que existe um esforço hoje de quem está lá no MINC de fazer essas coisas de alguma forma brotarem novamente, de não serem esquecidas, tanto que está no decreto. Né? O decreto tem uma regulamentação que atende o Cultura Viva, atende Lab, LPG e Lei Rouanet. Então, está tudo ali naquele decreto. Fizeram um baita de um decretão, meio que dando um norte para todos os programas possíveis. Aguardamos agora as instruções normativas para ver até onde podemos ir. Eu tenho minhas reservas. Sempre Eu vamos acho que o ter, mais né, professor? importante tem sido a institucionalização da cultura. Isso é ou, ou capengava, caía do É, abismo, ou fazia o decretão, ou fazia o decreto. Né? não tinha muita outra Agora, saída, né? não dá, e a gente vai ver, o tempo vai nos mostrar isso. Né? Tem alguns parâmetros que você alinha. Né? Como é que é direcionado o recurso público para a cultura?
leio Rouanet, leio Paulo Gustavo, leio Aldir Blanc, leio... Outra coisa é assim, qual é de fato o sentido, que é que nós queremos ser quando crescer? Isso não tem. Não tem, a gente não tem. O que se resolveu, talvez seja um caminho, institucionalizar, sim. Aí, contar com essas pessoas que chegaram nesse ministério hoje, né, e aí sem citar nomes também, é um partido da cultura. Não tem sentido de nação, na minha leitura. Não tem. Eu acho um pouco cedo, Pedro. Assim, eu entendo, nós somos amigos há muito tempo, mas eu acho um pouco cedo, eu acho um pouco prematuro. Por quê? Eu vou dar um exemplo claro que nós estávamos lá e vivemos isso. É diferente, por exemplo, de quando Dilma ganha as eleições em 2010, põe Ana Violante em 2011, e ela entra e tenta, assim, já em janeiro de 2011, em fevereiro de 2011, nós fomos para Brasília para dizer, olha, não, está Tá errado, errado. está errado. E eles voltaram atrás. Tá? Hoje, assim, tem todo um processo que passamos por um golpe, passamos por Bolsonaro, então há um estrago muito gigante a consertar isso, então é um outro momento. Então, é diferente. Eu acho que assim, a leitura que você faz é a mesma que eu fiz em 2011. A gente não teve paciência e não tinha que ter mesmo paciência com o modelo de gestão da Ana Violeta. Não com ela, não tem nada a ver com Não ela. é pessoal, Né? não é Marta personalista. Porto, Vitor Ortiz, podemos citar nomes que eram essas pessoas que estavam lá. Né? E nós fomos lá e dissemos para eles, ó, nada contra vocês, tá? Mas Mas tá errado. está errado, está errado. Fomos lá, batemos tambor, cantamos, E aí vai Violeta. desfigurando, né? Aí chega a Marta, desfigura mais um pouco, vai ficando só Então, mais o por isso que político. eu A falo que gente Ah, hoje, perdeu vamos fazer muita a coisa teia, ao longo do né? tempo. por Vamos isso fazer que a eu teia, acho, e faz a teia lá no Rio Grande do Norte, eu acho que foi, não sei quem foi, eu não fui. João Pessoa. Vai virando um evento, né? Então, mas E por isso não que eu era um acho que é um evento, pouco era um cedo. momento que a sociedade civil se encontrava e que dessa teia que saem as necessidades, as necessitudes humanas. Era assim. Meninos, nós estamos aqui num 9 horas. papo tão 9 horas. fervente Só faltava uma cervejinha e para eu acompanhar. ficaria aqui até amanhã, mas são 9 horas. Não está certo. Mas Então, eu mas acho que assim, só para uma hora e terminar meia aqui, viu, Pedro? é o tempo das coisas. Só para terminar aqui, É, eu mas acho, eu tenho que sair, que eu tenho, eu tenho outro compromisso. eu acho, Pedro, que assim, a Ah, reconstrução não só do Cultura Viva, a reconstrução do país. é. Por isso que eu acho que a gente, eu acho assim, e aí de amigo para amigo, não discordando, não tem Não. discordância de fundo do que você está falando, mas de timing, sabe? Eu acho que tipo assim, porque o Mink ele é uma roda dentro de um governo que precisa reconstruir um país. Não é só o Ministério da Cultura, sabe? Então, o Ministério da Cultura, ele é uma... E acho, de verdade, escrevi isso ontem no chat, escrevi no meu Facebook, e acho que o Mink voltou é a epígrafe do livro que contará a história do terceiro mandato do Lula. Se bem lida e bem compreendida e bem executada, esse O Mink Voltou vai escrever uma história linda, porque é só pela cultura que nós vamos construir uma nação. Se virarem as costas, se for só celebração, que precisa ter, é necessário, mas não pode ser só. Se for só celebração, e só decreto, e só não sei o quê, vai chegar uma hora que assim, o próprio governo do Lula tende a não escrever uma história tão linda como poderia ser se o Ministério da Cultura, de fato, olhar para o país e entender que é
o Ministério da Cultura é o ministério mais importante do governo Lula. É o Sim. mais Então, importante. Padim, então, é isso que eu concordo com você. Mas é isso que ninguém está ali fazendo. Ninguém fala disso, Ninguém entendeu? fala Sem cultura a disso, gente não vai ninguém para fala lado nenhum. disso. Para Tem falar não precisa de programa, para falar não precisa de orçamento, para falar tem que dar um norte. Não tem. tem uma frase que eu uso sempre, que eu acho que serve. Um dia vão entender que cultura não é a cereja, é o fermento do bolo. É, né? E aí, Quando assim, entenderem isso, eu aí quero. sim a coisa anda. E a gente tem Nós não isso somos gravado. cereja, nós somos Isso é muito fermento. legal, que a gente tem isso gravado. E esse é a função mesmo de um ponto de cultura que nasce desse programa, né? Que nasce desse programa mesmo, depois ganha o Prêmio Economia Criativa. Depois... Bom, começou lá atrás, quem abre os seminários que a gente é o SEB. E aí hoje a gente já vai para 15 anos. Né? Perfeito, é isso que você está falando é o que eu sinto, é o que eu concordo plenamente com você e é o que eu sinto falta. Mas É angustiante, eu fico desesperado assim, não porque a gente já fique. teve Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, não é? TT Catalão, Gilberto Gil, você vai pondo o nome da lista assim, e hoje, com 90 dias, o Lula já está indo para a China, o povo está fazendo decreto agora. Perfeito, está institucionalizando tudo. Legal. Eu tenho ficado quietinho, porque eu também não posso falar que tem que dar tempo ao tempo, mas é angustiante. E Sabe como lá é que eu vejo a atrás, cena Eu também da acho que poderia cultura? ter sido um pouquinho mais rápido. Algumas decisões poderiam ter sido podem ser mais aceleradas, mas às vezes o que é muito acelerado tende a ter mais erros ao longo do processo. Eu tô querendo ser otimista. tá bom, melhor um Sabe que eu vejo otimista. assim a cena? Vamos supor que a cultura fosse um personagem, vai. Tipo assim, sabe quando você está enterrado na lama e você só tá com a cabecinha ali para fora, um dedinho assim? Eu acho que a cultura passou esse risco, ou de pisarem na cabeça, né? Que seria com um coturno, digamos assim, né? Bem visualizando o negócio. E graças a Deus, entendeu? Isso não aconteceu. Então é como se a gente é como se a cultura tivesse sendo tirada dessa lama, dessa Então, coisa. tentar enterrar a cultura viva. Isso, então eu acho que, Só que a gente foi lá, cavocou e ela está ressurgindo, então eu acho entendeu? que agora, e como, sei lá, e como tem, Troque assim, gente, eu cultura não pelo entendo nada país, Carminha. Troque cultura pelo país. disso, não é? Era o Era isso país que que eu ia. estava lá. Então, exatamente, a cultura, para mim, eu acho que é o alicerce da cidadania, do cidadão, porque é só assim que Sim, você vai questionar e tal. Mas é tipo assim, falando de país, que nem política, enfim, é, eu voto em pessoas, até num partido tal, porque eu não gosto muito de rotular, sabe? De ser colocada no negócio. Acho que você vai estudar a história das pessoas e tal, e aí sim. Mas acho, pô, o povo estava morrendo de fome, muita gente com fome, muita E gente sem. Então, continua, na né? e realidade, Agora que está. então, continua. sim, mas é por isso que eu vejo essa Não urgência resolveu. agora de fazer algo, sabe, assim, de tirar essa coisa assim de. É como se fosse em casa, né? Por exemplo, pô, eu tenho que, sabe, eu tenho que comer. Como é que eu vou pensar em escrever, fazer o quê, né? Então, eu acho que, assim, a grosso modo, né? Eu estou sendo muito simplista, sei lá o quê, né? Mas eu acho que seria assim, entendeu? Que o governo está vendo isso agora, talvez, né? Talvez ele Não, esteja olha, quando a gente visando faz essas. o bem-estar, Eu não, a fome, sei lá, essas coisas eu não aí. sei a Rose, não sei o Pardinho. Mas quando a gente faz essas críticas, não é contra o governo Lula. Pelo amor de Deus, o que o Lula tem Sim, feito sim, sim, sim. é de 10-0. Não, legal, eu acho Que que pega a estrutura racial, põe o negro no Ministério da Justiça, põe o Dino lá no Ministério da Justiça, põe um outro, o Almeida, para tratar das questões raciais, estruturais. É genial. Está fazendo o que tem que ser feito mesmo. Mas Assim. ele vai Ele Sim, tem aguentar essa mais. sim, sim, perspicácia, sim. ele tem. tem, o Agora, cara não é? cara Ele, manja. eu ainda vou ser capaz de escrever uma carta para o presidente Lula. Caro presidente Lula, eu sou o Pedro, não é?
olha o que está acontecendo. Não é possível que ele não tenha, que ele não esteja sabendo disso, não é? O Ministério da Cultura, quando foi para acontecer, a gente sabe o que aconteceu no governo de transição. A gente sabe qual foi o pitaco que a Janja deu. A gente sabe que quem a Margarete foi para lá, e isso está gravado e a gente pode editar lá na frente, eu não tenho nada, absolutamente nada contra a Margarete. Nada. Gosto da Margarete. Não entendo a Margarete foi lá, ela chegou para ser do governo de transição, dizendo assim, peitando que não tinha preto, não tinha negro e não tinha mulher. Ah, então vem para dentro. Então vem para o governo de transição. Foi isso, a chegada dela foi ali. Ela tem uma entidade, fazia parte de uma entidade que está sofrendo o que milhões de entidades estão sofrendo. Estão inadimplentes. Não é? Não bate uma coisa com outra. E a gente sabe que quem está ali dando as diretrizes não é ela. Aí eu não posso opinar, porque eu não sei de tem a nada melhor das disso. boas intenções, e vamos lá, e vamos fazer. Aí, Mas quem produz é o cara que é o secretário executivo, é o cara que está transformando o MINC. E quem falou isso hoje foi Gilberto Carvalho. Ou o ouvi falar. governo Lula muda, ou ele vai se... O Célio Turino está escrevendo isso com toda a generosidade dele, né? Depois que ele conheceu o Papa, ele está meio santo, né? Ele está meio todo ali, mas daí eu já... ele está dando as diretrizes. Estão esgarçando o que a gente tinha de mais legal, o Mas afeto, aí a a gente precisava pessoa. fazer, Pedro, Hã? aí a gente precisava fazer uma outra live, um outro encontro, né? Para a gente debater isso, porque isso é bem mais. Né? Eu, assim, hoje, eu humildemente topo, é um assunto que me consome, eu falaria até 3 horas da manhã, mas hoje, para mim, o assunto era o recorte o relato vivo, sabe, da Da pós-redemocratização, redemocratização. sabe? Então, Então, tipo assim, aí, redemocratizou e olha onde nós nos enfiamos. Mas agora, sabe o que eu acho? O que eu quis dizer, que eu não entendo nada do que você... Essa parte aí, eu não entendo nada do que vocês estão falando, mas o que eu vejo é que a gente tem esperança, entendeu? Eu vejo isso, eu vejo Eu que sou é mais otimista, feliz eu o sou negócio, sempre um otimista. entendeu? O Eu Suassuna sempre fui, falava aliás, eu assim, sempre fui otimista, né? melhor Aliás, um né, que triste se não fosse... otimista do que um pessimista que ele é chato, né? Então, pronto. Meninos, Eu o sempre papo digo, tá, mas eu preciso É, ir. vai, a eu Rosê. também, esperança é a gente. última que mata. Obrigada por esse Ah, compartilhamento, por esse conhecimento todo. A gente está com mestres aqui, com gente que tem muito conteúdo, muita história, muita coisa para trocar. Eu sempre aprendo com esses caras. Então, poder estar aqui, ouvir um pouco do que eles têm de experiência, para mim, só me acrescenta. Então, eu só tenho que assim, agradecer. Obrigada pela Muito ao oportunidade. Obrigado a Padim, que você, esteve Rose. aí. Obrigado, Rose. Obrigado. Prazer Mas ter tido você. tem um caldo bom aqui. olha, Rose, foi um prazer. Eu também, gente, vou sair, porque, né, Sim, já deu eu horário. adorei a conversa, Foi adorei, muito né? Só faltou bom. uma cervejinha aqui do lado, porque se eu sou, da próxima vez eu já vou prevenir. Eu consegui a água, a Miele, minha é o acabou. seguinte, Ou uma tacinha de vinho ou uma cervejinha. Como tá bem o calor, né, a Padim cerveja? tem que assumir o fogão durante uma semana, porque você foi companheiraça ali, né? Pô, não, vou lá, vou te assistir, Padim. Fica tranquilo. Obrigada, Gente, meninas. tchau, ó, boa Obrigada, noite, tudo obrigada, bom? Obrigada, viu? obrigada. Tchau, um Obrigada Boa beijo, pelo papo Rose. aí, noite. pelo Tchau. conhecimento. Tudo Eu de bom, vou, tchau. tá gravado, vou editar, não, vou subir lá no canal, depois passo o link para Manda o você. link para gente. Legal. Beijos. Tchau, beijo, Beijo. gente. Bom final de semana. Para você Tchau. também, prazer em conhecê-lo. Prazer. Tchau, tchau. Pronto, agora a gente fica aqui entre o grupo. Eu fiquei na live, mas o Pardinho já fez o almoço hoje, a janta. Ah, tá certo, então. Tá certo.
Eu me antecipei, Pedro. Ele Opa, garantiu já. porque eu vou fazer antes, que assim eu já fico livre. Espera aí, eu vou parar de gravar aqui para a gente poder